Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Salo. Eu sou Brinislava Van Dunen e, como sempre, venho com temas interessantes e convidados mais interessantes ainda. Bom, hoje nós vamos falar sobre economia local, o poder da descentralização. Sobre esse tema nós vamos poder mergulhar e desmistificar muitas coisas que às vezes nós não percebemos sobre a descentralização económica. E claro, não estou sozinha, deixa-me cumprimentar e dar as boas-vindas ao Dr. Sérgio Calundungo. Ok, muito bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui nesse momento. Bom, obrigada a nós por ter tirado um tempo do seu dia para estar aqui conosco, para que possamos falar de jovens, para jovens, não é? De uma forma aberta, de uma forma fácil ou de fácil compreensão, para que os jovens de certa forma possam perceber qual é o real estado do nosso país. Exatamente, ok, esse será um prazer. Bom, com certeza, dizia eu que vamos mergulhar no tema de hoje, que é descentralização, não é? Da economia em Angola. E analisando de que forma essa estratégia pode, de certa maneira, reduzir desigualdades regionais. Obviamente, estimulando também o crescimento económico fora da capital. Nós sabemos que durante décadas Angola centralizou, não é, mais de 50% do investimento na capital, deixando as outras zonas, de certa forma, vou usar assim um termo, desabrigados, não é? Deixando estas zonas com enormes dificuldades, principalmente pela falta de investimento, visto que a maior parte do investimento é feito aqui na capital. E nós podemos já começar por descentralizar este tema, não é? Poderia, em suas palavras, explicar-nos um pouco qual é a sua visão ou como é que acontece ou o que é, não é? Isto de descentralização da economia local. Ok, exatamente. Eu creio que a descentralização, ela começa por ser primeiro política e administrativa, né? Política significa que grande parte do poder de decisão sobre os assuntos que ocorrem no município ou numa dada localidade é tomada por atores que estão lá. E isso lhes tão mais, devido à proximidade, eles são mais sensíveis aos problemas e são mais rápidos a agir. Então, esta é a parte política. A parte administrativa é que os cidadãos que vivem numa certa localidade passam a ter os serviços mais próximos. Se isto ocorre, de facto, nós vamos ganhar, haverá dois grandes ganhos, ou dois grandes progressos, e podemos ver na ótica dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, por exemplo, do desenvolvimento sustentável. O primeiro grande ganho é reduzir as desigualdades. Como tu bem disseste, nós temos um país muito desigual e uma das grandes causas das desigualdades ou das assimetrias regionais é que grande parte do investimento foi concentrado nos grandes centros urbanos, portanto havia muito pouco dinheiro lá porque o país era centralizado, ou seja, as decisões políticas eram tomadas por pessoas que vivem nos grandes centros urbanos e por isso tinham maior sensibilidade para isso. Ao descentralizar, ele partilha também o poder de decisão com entes que estão muito próximos das localidades. Então, resolvia esse problema da desigualdade. O segundo grande problema é o problema de trazer um crescimento econômico sustentável. Isto iria ser possível pelo facto de que os serviços também estariam mais próximos dos cidadãos. Nós temos o problema de grande parte do investimento fica nas zonas urbanas, em detrimento das zonas rurais, mas temos outro grande problema, que grande parte do pouco investimento que é feito nas áreas rurais é decidido por alguém que está sentado numa cadeira num grande centro urbano, sobretudo na capital do país. Portanto, a descentralização ela tem que ser política, dando poder às pessoas que estão no local, mas também administrativa, permitindo que os serviços estejam mais próximos. Isso tem um impacto muito grande sobre a economia local.
Com certeza. E com esta explicação, o Dr. Sérgio já mostrou que tem realmente poder para estar aqui sentado para falarmos deste tema. Poderia, por favor, apresentar-se? Yeah, ok. Eu chamo-me Sérgio Calundungo, né? Desde muito tempo que venho trabalhando em questões ligadas ao desenvolvimento e uma grande parte do meu trabalho é justamente ligada à ideia do desenvolvimento local, sobretudo com mais predominância em zonas rurais, né? Muito bem. O que acha desta afirmação? Transferir poder econômico e administrativo para as províncias pode melhorar a qualidade de vida, não é? Em regiões periféricas, de formas a atrair investimentos e assim criar empregos, também impedindo a migração destas mesmas pessoas para as áreas urbanas, por falta de condições aí nas zonas rurais. Claramente, eu acho que, embora tarde, eu digo que tarde, mas é uma realidade bem evidente. A realidade de várias partes do mundo dizem que uma das formas de promover mudanças, de garantir que as comunidades das zonas rurais tenham acesso a um trabalho digno, beneficiam da prosperidade que pode trazer o crescimento econômico, passa por terem mais poder de decisão próximo de si e também passa por assegurar maior acesso a investimento e este investimento não só deve chegar lá, como as prioridades devem ser decididas por pessoas a nível local. E vou dar exemplos muito concretos. Uhum. Por exemplo, se nós decidirmos que vamos agora fomentar ou vamos alargar por causa dos problemas ligados à fome, vamos tentar ter um bom programa de merenda escolar. Qual é a melhor opção? Uma podia ser, ok, desde a capital da província, alguém sentado na direção, no órgão que decide, para os municípios, decide o que é que se vai dar em merenda escolar e quem vai executar. Isso é uma forma centralizada de tratar o problema. Outra Problema. é dar poder a um administrador que está ao nível do município, da comuna, portanto, conhece melhor localmente, sabe onde estão as prioridades, Sim, de sim. tomar decisão. Quando o poder é deslocado a este nível, e este indivíduo não só tem o poder administrativo, mas também o poder político, claramente que aí há vários ganhos. O primeiro ganho é provável, ou a tendência vai ser maior dele priorizar agentes locais para fazerem essa distribuição. É provável que ele vai incorporar na merenda escolar da sua região produtos que são feitos por atores locais, permitindo que mais jovens, mais agricultores locais, mais pessoas a nível local tenham acesso a essas oportunidades, fornecendo este serviço. Também elimina as possibilidades de desvios. Se este indivíduo que está no município é eleito e não nomeado, logicamente que ele vai ter muita sensibilidade de gerir a situação ao nível local. Por uma razão muito simples, porque se no final as pessoas, os agentes econômicos, que é aqueles produtores de serviços ou os consumidores, perceberem que ele não está a tomar decisões que facilitam a vida destes, eles têm a possibilidade, num dado período, de o substituir por meio de um voto. Então, isto não só reforça a ligação entre quem lidera a nível local e os seus liderados, ou quem governa e os governados, mas também obriga-lhe a ter maior sensibilidade e tomar decisões que facilitem as pessoas que vêm do meio rural. Isto se aplica para um projeto de merenda escolar, como se aplica para a gestão, por exemplo, de uma praça. Normalmente, aqueles pontos de vendas. Em Os Luanda, por exemplo, mercados. temos os mercados, né? Asa Branca e outros. Imagine que aquelas pessoas que utilizam o mercado, quer como vendedores, quer como compradores, que têm milhares de reclamações, sabem como é que aquele mercado devia funcionar, tivessem o poder de escolher quem vai liderar o seu mercado. Ou seja, essa escolha pode ser indireta, eles escolhem o administrador municipal, mas não, se tiverem a oportunidade de escolher qual dos administradores, como o seu dia a dia, o seu meio de vida é ganho utilizando aquele mercado, eles vão querer que o administrador faça promessas concretas de como vai melhorar a sua vida ali. Portanto, isto dá-lhes um poder imenso ao nível local de assegurar que a decisão que o administrador vai tomar seja uma decisão que vai a contento das pessoas do mercado,
provavelmente o próprio administrador, no afã de voltar a ser reeleito e de desenvolver uma boa relação com aquelas pessoas, vai atender mais facilmente as iniciativas e as exigências, as reclamações e sugestões, as opiniões das pessoas que estão lá. Isto por um lado, permitindo os agentes econômicos ter algum poder de influenciar quem decide, mas se essa decisão, se o administrador é nomeado por alguém que está em Luanda ou está na capital, dificilmente eles vão ter o poder de influência. Esse é o do lado da influência. Mas depois tem também do lado de poder prestar serviços que são úteis à administração local. E depois tem um terceiro lado, que aquele administrador que está naquela zona, que quer ver a sua zona desenvolver, recebe pressão dos seus munícipes, também vai ser um bom porta-voz para explicar as imensas oportunidades e atrair, ele próprio uma das suas grandes funções vai ser atrair investimentos, atrair recursos. Ele próprio vai tentar. Muitos administradores vão fazer o trabalho de advogar junto de bancos, junto de potenciais investidores, quais são as oportunidades que há aqui. Porque um dos motivos pelos quais o Angola também é assimétrica, um dos vários motivos é o facto de que muitos de nós não conhecem as enormes potencialidades que existem nas zonas rurais, de tal sorte que a abundância que há em termos de mão de obra, de solos férteis, de oportunidades para vários setores, como o turismo e tal. Como não se conhece isto, não há quem as promove, logicamente as oportunidades são menores naquela área e as pessoas ficam sem ter oportunidades de ter quer trabalho digno e as comunidades sem oportunidades de serem comunidades sustentáveis, porque estão fechadas em si mesmo. Claro. E que setores da economia angolana você acredita que, de certa forma, beneficiariam de uma abordagem descentralizada? Por exemplo, segundo os dados do último censo, sei que agora estamos a entrar para um Sim, censo, sim. a grande maioria dos angolanos com mais de 15 anos que exercem uma atividade econômica estão no setor agrícola. Então, eu imagino que a descentralização política administrativa ia permitir que estes angolanos, primeiro, teriam mais acesso e melhor acesso a serviços, que é o que não têm as pessoas do meio rural. Segundo, um poder de influenciar os serviços que recebem. E terceiro, provavelmente poderiam atrair mais investimento para este setor, que não é um setor que não demanda altos níveis de literacia, ainda que a curto e médio prazo teremos que levar, mas pelo menos tem muita mão de obra disponível para poder fazer isso. Claro. Há um setor que nós, os angolanos, somos muito hospitaleiros. Sim, Gostamos de acolher gente, é verdade. gostamos de conhecer novos sítios, então eu acredito que há um enorme potencial no setor de Do turismo. turismo, com As certeza. pessoas não conhecem o país, seria a oportunidade de conhecer o país, a sua história e a sua cultura e, portanto, também um setor que poderia, através de um processo de descentralização política e administrativa, fazer emergir o potencial que há. Cada município tem um cartão postal, tem as suas particularidades e, portanto, poderia, dentro do menu de oportunidades, também fazer surgir oportunidades nesse setor, né? E depois, cada vez mais, o mundo vai tendo preocupações com as questões ambientais, né? As questões de sustentabilidade, e nós temos muita floresta, muita mata nativa para preservar. Isto também, em algumas partes do mundo, já tem sido oportunidade de negócios que Com podiam ser certeza. negócios para as pessoas que estão a nível local. Bom, nós temos até algumas pessoas que, graças a Deus, já estão a envergar para estes setores e estão a tentar, de certa forma, disseminar informação, estão a tentar fazer conhecer o país, a apostar num setor sustentável também. E pronto, eu acredito que dessa forma, com mais pessoas conscientes, nós vamos melhorando estes aspectos. Em contrapartida, será que nós temos aqui exemplos concretos de províncias ou municípios que, de certa forma, já estão a mostrar resultados positivos neste aspecto? Bom, eu tenho exemplos de iniciativas que, num ambiente mais descentralizado, poderiam dar grandes logros. Por exemplo, o sul de Angola conhece localidades em que enfrentam um grande problema que é com a seca e a estiagem.
por força de uma série de projetos, projetos começaram por projetos humanitários. Há, por exemplo, a inovação. Eles optaram por, depois de muitos anos a fazermos furos artesianos para a extração de água, eles optaram por fazer sistemas de captação da água das chuvas, e Sim. as cisternas de calçadão. Isto foi uma iniciativa local que não teve acolhida num programa centralizado, ou seja, todos os programas decididos desde Luanda para intervir naquela região davam tinham pautas e padrões, eram padronizados. O mesmo que se fazia no IJE, faria-se na Huila, ou fazia em zonas que têm especificidades. Agora, naquela região, com recursos descentralizados, eles optaram por esse tipo de tecnologias. O que é que isto trouxe agregado a isto? Primeiro, começaram a treinar jovens locais que aprenderam a técnica de como construir. E aquilo são pequenos ofícios, como carpinteiros e tal, a nível local. Eram pessoas da comunidade. Estas pessoas puderam ter acesso a recursos, produzindo as tais cisternas, que depois a própria comunidade pagava para obter esse tipo de tecnologias. Então, gerou não só uma fonte de emprego, uma solução que se adequa para aquela realidade, é uma solução mais sustentável. Este é um exemplo. Recordo-me na zona da Cacula, com uma cooperativa agrícola, quando começou a ter alguns incidentes de produção num período tão complicado como estes, eles próprios foram ter com a direção municipal da educação e eles próprios decidiram contribuir para a merenda escolar porque entendiam que naquela escola estavam os seus filhos. Ora bem, um programa de merenda escolar decidido a nível central ia dizer não, isto vocês têm que fazer com empresas, os produtos é o fiambre, coisas que não são produtos da dieta alimentar do dia a dia lá das crianças. Com maior descentralização política administrativa, o administrador pode dizer, ok, a verba que foi alocada para a minha localidade, eu decido que quem vai utilizar, quem vai beneficiar disso são agentes econômicos locais que podem montar os seus negócios a partir daí. São eles quem vão fornecer a escola da aldeia, o que cria uma proximidade. Também as crianças aqui vão estar dependentes de produtos que fazem parte da dieta daqui, desde que comprem com os requisitos nutricionais que é exigido, né, nas pautas para uma dieta alimentar. Ou seja, há milhares de oportunidades, há milhares de sinais de como isto podia ser. Temos casos de bancos comunitários de sementes, ou seja, a comunidade vai repassando sementes de um ano para o outro, ou cooperativas agrícolas que já têm algum capital, que são formas de organização local com muita inovação e que estão a fomentar o crescimento econômico ao nível local, mas também estão a dar oportunidades às pessoas de terem acesso a um trabalho digno. Então, experiências como estas existem muitíssimas. Eu acho que a nível local há uma série de experiências. Qual é o problema? É que elas, por causa do problema da centralização, nunca ganham o estatuto de política pública. São sempre feitas ou por ação de ONGs ou por ações de pessoas de boa vontade. Num ambiente em que quem está no município tem poderes suficientes para resolver os problemas, muitas destas iniciativas, que são ainda em pequena escala, podiam ser política pública de um dado município, de uma dada comuna e assim por aí adiante. E eu gosto muito do facto de que o doutor Sérgio traz aqui soluções. Gosto imenso. Em contrapartida, nós podemos aqui enumerar, não é? Quais são, por exemplo, os desafios económicos e políticos que enfrentamos para que essa descentralização aconteça? Sim, sim, exatamente. Eu acho que os desafios tendem a ser mais políticos Uhum. do que Do que económicos, né? económicos. Do ponto de vista formal, sabes que o país está a avançar, ou pelo menos há uma grande demanda para que o país avance para as autarquias. Mas para isto é preciso criar um quadro legal que permita as regras de como vai funcionar as As autarquias. autarquias, claro. E sei que o processo está, de certa forma, lento, porque não criamos, o país não criou
toda a estrutura legal, ou seja, todas as regras para fazerem funcionar o poder autárquico. Este é o primeiro grande objetivo, o grande desafio. O desafio é como vamos ultrapassar esse constrangimento, que é a não existência de leis suficientes para poder fazer funcionar a autarquia. Mas uma vez criadas as autarquias, haverá outros desafios. Vai haver o desafio do conhecimento das pessoas, né? O que é autarquia, quais são as oportunidades. Então vai haver aqui o desafio de explicar às pessoas as vantagens e os cuidados que temos que ter para que ela funcione da forma adequada. Depois são os desafios que, esses dois são, na minha opinião, os grandes desafios. Depois os outros eu acho que são perfeitamente ultrapassáveis a partir do momento em que elas estão a funcionar plenamente, né? Que tem a ver com acesso a financiamento, né? Eu acho que se eles tiverem mais poder, logicamente, eles vão ter uma boa capacidade de definir as regras de como vamos arrecadar. Nós temos aqui municípios locais que têm níveis de arrecadação muito grande por causa dos recursos naturais que têm na sua circunscrição. E um dos grandes problemas, das grandes reclamações quando vamos a uma série de regiões do país é que eles dizem, daqui nós temos recursos naturais, vem muita gente explorar, mas depois o retorno desses recursos, porque eles vão para a conta única do tesouro, e na hora de quem distribui não tem a mesma sensibilidade, ou seja, não tem a sensibilidade de dizer, bom, estes recursos naturais foram retirados da região A, é preciso que eles retornem em vias de serviços, de oportunidades de emprego e por aí fora. Portanto, mas esses desafios são ultrapassáveis se houver um quadro de autarquias que funciona, os próprios autarcas vão estar melhor qualificados para, em nome dos cidadãos que o elegeram, defenderem as suas zonas territoriais. Neste momento, eles não têm muitos incentivos para fazê-lo, porque a sua nomeação, a sua permanência naquela posição não depende dos munícipes, não depende das pessoas que vivem naquelas circunscrições. Com certeza. E olhando assim para o futuro, de que forma é que a descentralização pode melhorar aquilo que é o ambiente de negócios nas províncias e, de certa forma, também gerar empregos para os jovens? Muito interessante esta pergunta. Eu creio que se numa região tem alguém do ponto de vista com os poderes políticos e administrativos suficientes, ele pode, por exemplo, criar regras, regulamentos, políticas que são específicas daquela região. Por exemplo, eu posso decidir, imaginemos um programa que está a ser feito em todo o país, o PIM, Programa de Intervenção dos Municípios. Eu posso decidir que os prestadores de serviços no âmbito deste programa, que é com fundos públicos, só sejam pessoas ou entidades ou empresas que representam um valor acrescentado no município. Eu posso decidir que, em vez das empresas estarem situadas a largos quilómetros numa cidade urbana, capital, virem só fornecer um serviço e retirarem, no leque eu vou dizer, não, eu tenho preferência por empresas que se instalem aqui, ou tenho preferências por empresas que 70% da sua mão de obra seja pessoal local, ou tenho preferência por empresas que, para além de prestarem esse serviço, que vão ser naturalmente pagos, tenham práticas de responsabilidade social e decidam patrocinar uma escola aqui ou apoiar os mais vulneráveis ali dentro do município. Portanto, isto dá aos municípios um poder enorme de negociação com quem os fornece bens e serviços, né? E isto é algo que a experiência de outras realidades tem sido grande, né? No sentido de que a própria administração tem mais possibilidades de negociar, né? Porque o que acontece em muitos desses programas nacionais, eles são feitos à escala nacional sem responderem necessariamente às especificidades, né? Alguém a nível nacional decide que dentro deste programa vamos fazer infraestruturas do tipo A ou B. Mas alguém que diz, não, aqui no meu município o que as pessoas querem é infraestruturas do tipo C. Então ele pode adequar o bem, o serviço ou os recursos que
canalizados recursos financeiros a nível central para questões bem específicas, como imaginemos que isto evolui, ele pode, a nível municipal, dar atrativos ou incentivos que podem ser, quando há muita descentralização fiscal, fiscais, ou outros incentivos para que empresários se sintam atraídos a ficar numa dada região, para explorar aquilo que dissemos no início, as potencialidades turísticas e tal. Eu posso decidir que quem se instalar um bar, uma pousada na região onde tenho, por exemplo, as quedas de Calandula, empregue jovens locais, e se os jovens locais não têm as habilidades, dedica uma percentagem dos seus rendimentos a dar oportunidades para que os jovens locais façam cursos de hotelaria ou qualquer coisa para poderem trabalhar, e a economia aqui na zona vai circulando. Então há enormes potencialidades para isto. Com certeza, mas eu sou da opinião que muita coisa só não acontece por falta de informação, ou porque muitas vezes a informação não é bem, a comunicação não é bem feita e bem direcionada. Daí surge a questão, como é que os jornalistas econômicos, não é, podem influenciar nas políticas públicas, de igual modo consciencializar a população sobre a importância da descentralização? Bom, eu creio que o papel da mídia e o papel daqueles que podem influenciar pode ser incluído em duas perspectivas. A primeira, eles podem, através do testemunho, dar voz às pessoas para criar aquilo que eu chamaria criar uma demanda. Nós queremos descentralização. Então, através da produção de conteúdos que permitem às pessoas dizer, isto é um direito de ser descentralizado, isto aqui é o correto. Então, se mais pessoas estiverem informadas, mais facilmente elas se vão mobilizar para exigir este direito, sabendo, obviamente, quais são os canais, quais são as vias para fazer essa exigência. Ainda bem que tu tocou então, nesse... o primeiro papel é criar a demanda. O segundo papel é influenciar aqueles que tomam decisões, dizendo, olha, a descentralização é que é o correto. E dar a eles o máximo de informação que lhes permita perceber como isto está funcionando ou como isto poderia funcionar em várias realidades, inclusive na nossa. E já que fala de exemplos de como isso poderia funcionar, será que poderia partilhar uma história, por exemplo, de sucesso, ou algum exemplo concreto de como a descentralização gerou um impacto positivo econômico numa região? Sim, eu conheço muitas, em outras realidades políticas de descentralizadas que resolveram. Por exemplo, nós vivemos, para dizer, uma região do mundo que tem similaridades. Nós em Angola ultimamente falamos muito da fome e da pobreza, muito ligada às questões ligadas às alterações climáticas. E nós temos províncias como o sul da Angola, estamos a falar províncias como Cuando-Cubango, províncias como Cunene, províncias como a Huila, como Namibe. Há exemplos práticos no caso vamos falar do Brasil, da região do semiárido, a região do Recife no Brasil, que eu tive a oportunidade de visitar, em que para responder, para equipar aquelas comunidades, para serem resilientes e melhor responderem aos impactos das alterações climáticas, foram utilizadas políticas de forma descentralizada, ou seja, cada município teve acesso a recursos mas a decisão do que fazer com esses recursos, como fazer, era de acordo com a especificidade e com a preferência daqueles atores que estavam a nível local. E daí resultaram ideias muito criativas, desde programas de merenda escolar, desde sugestões de como melhorar a dieta escolar, desde a oportunidade de negócios que até aí não estavam. Isto seria impossível se a nível central alguém dissesse, ok, para acudir a este problema, o que nós vamos oferecer é isto, as regras são estas e aquelas. Não. Foi dito, ok, para acudir a esse problema, nós vamos pôr à vossa disposição recursos,
as regras de utilização dos recursos são estas, mas vocês, de acordo com a realidade das vossas zonas, então aquilo que começou por ser um programa com pendor eminentemente assistencialista, passou a ser um programa com um forte pendor de reforço da capacidade das pessoas locais e, inclusive, depois começaram a surgir pequenos empresários, né? Aquelas senhoras que, com os produtos locais, criaram pequenas indústrias e já fornecem a merenda escolar um grupo de jovens que ganhou habilidades e nas várias alternativas para resolver o problema da água de saneamento ou de outras infraestruturas, fornece serviços à administração local, ou seja, surgiram uma série, mas isso só foi possível porque quem estava à frente da administração estava investido de poderes políticos e administrativos suficientes para adequar um programa ou uns recursos que vêm de nível central às realidades do seu município. Exemplos como estes há muitos. Com certeza. E é importante nós percebermos que a descentralização é um esforço coletivo que envolve o governo, envolve as empresas e os cidadãos em si só. Eu gostaria que nós terminássemos essa conversa, porque nós sabemos que é um tema que não terminaria agora, não é? Em contrapartida, eu gostaria que nós terminássemos essa conversa, não é? Deixando uma mensagem aos jovens que nos assistem, mais do que isso, dizer um pouco qual é o nosso papel enquanto jovens, para que isso também aconteça de forma correta e para que juntos possamos construir um futuro equilibrado e próspero para todos. Ok, está certo. Se me permite, primeiro vou dizer quais são os 3 grandes Com desafios e certeza. porque é que eu acredito que os jovens têm. Um país como Angola, com uma taxa de natalidade alta, com um crescimento populacional alto, precisa naturalmente de crescimento econômico. Mas o crescimento econômico ele pode ser feito, só que tem que ser com trabalho digno. E trabalho digno significa dar oportunidades aos jovens de desenvolverem todo o seu potencial. Isso pode significar educação, mas também pode significar acesso à formação profissional ou outros tipos de formação que permita desenvolver todo o seu potencial. Esta é a primeira nota. Um país como Angola tem um problema das desigualdades ou das assimetrias regionais, ou seja, há muita concentração de pessoas e jovens e investimentos e recursos nos grandes centros urbanos em detrimento dos centros urbanos. Descentralização política e administrativa pode ser um primeiro passo, uma condição necessária, não é suficiente para a redução das desigualdades. Nós precisamos de erradicar a fome e a pobreza. A fome e a pobreza se erradica através de medidas concretas que permitem às pessoas ter acesso seguro aos alimentos. Tudo isto que eu estou a dizer, por trás de tudo isso, são enormes oportunidades para que os jovens, com seu poder criativo, com a sua natural irreverência, porque são jovens, não se conformam, querem inovar, querem estar sempre melhor, querem melhorar a cada dia possível. Ou seja, eu acho que a juventude é o nosso maior patrimônio, né? Ou seja, e são eles que precisam de mudar isto. E como seria a mudança? Eu acredito que eles vão mudar se perceberem que tudo o que existe nas nossas localidades, tudo o que existe no nosso país, não é uma herança. Equivocadamente sempre disseram que Angola é uma herança que herdamos dos nossos antepassados. Se nós mudarmos, dissemos isto não é uma herança que herdamos dos nossos antepassados, é um legado que temos que preservar para as futuras gerações. Provavelmente a nossa maneira de olhar para cada floresta, para cada recurso natural, para cada oportunidade vai ser diferente. Ou seja, é nosso legado preservar o nosso país para as futuras gerações. Porque quando é herança, o que nós queremos, temos uma postura extrativista. Tirar. É Mas se é um legado, nós temos que cuidar, conservar, porque queremos deixar melhor do que encontramos. Obrigado.
Com certeza. Bom, Dr. Sérgio Calundungo, nosso muito obrigado Ok, pela sua presença, pelo seu grande contributo, pois nós temos como um dos objetivos informar os jovens, mostrando não só os problemas, mas também as várias soluções. Ok, muito obrigado. Bom, nós hoje aprendemos que descentralizar a economia é obviamente essencial para reduzir desigualdades, não é? Criar oportunidades e, de certa forma, garantir o desenvolvimento sustentável para todas ou de todas as regiões de Angola. Ficamos aqui em mais um episódio do nosso Podsalo. Nós temos encontro marcado no próximo episódio. Não te esqueças, segue as redes sociais do PNUD, não é? Nós estamos em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram, Twitter, estamos também no YouTube, assim como no nosso website. Então, curte, comenta e partilha. Até o próximo Podsalo.